Olá, bando de musas! Sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial. Tava ansiosa para gravar, porque como vocês podem ver, tô aqui acompanhada de arquiteta Yasmin Brito. Depois de umas semanas aí, de uns dias, de muito da gente conversar, trocar, finalmente temos o nosso projeto do ateliê Beleza por Fora. Oi, muito prazer. Meu nome é Yasmin, como a Flora falou. Eu sou arquiteta e eu trabalho com interiores a maior parte do meu tempo, né? O projeto da Flora, inclusive, foi um desafio, que eu não costumo muito fazer projetos comerciais, mas é muito bom me desafiar e sair um pouquinho da caixinha. Geralmente você pega mais residenciais, né? E aí, gostou Gostei. do desafio? Eu estou apaixonada por comercial. Ai, ficou bem legal, como vocês vão ver. A gente fechou tudo isso, acho que na semana passada, né? Daí acabou dando certo de gravar essa semana. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, a gente vai colocar para vocês acompanharem aí, foto por foto, do projeto, né? Que é feito por um programa de computador, Sim. Então não são fotos reais ali do espaço, mas foi tudo feito baseado nas medidas que a Yasmin foi lá tirar. Então, as imagens são bem realistas, isso, representam bem a realidade lá do local. Inclusive, já tem um tour aqui no Espaço Vazio. Vou deixar o link, inclusive, de quem ainda não viu esse primeiro tour. E aí, enfim, vocês conseguem ir acompanhando. E o intuito aqui é apresentar para vocês e explicar o motivo, né, de cada decisão, de cada detalhe que a gente colocou nesse projeto. Antes da gente começar, eu não posso esquecer de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Também confere todas as informações que eu sempre deixo aqui na descrição, porque eu vou deixar as minhas redes sociais e também as redes da Yasmin. A Yasmin você tem canal no YouTube, Tem né? Canal no YouTube, o Instagram e o TikTok. Então vai estar tudo aqui embaixo, acompanhem, porque nós duas estamos postando bastante conteúdo sobre esse projeto por lá. Agora, sem mais delongas, bora começar. Ter uma identidade visual já definida facilita muito a vida do profissional de arquitetura e interiores. Por quê? Eu já sabia o que a Flora queria. Ela trouxe toda a identidade visual que ela fez com uma designer. Então tinha uma paleta de cores, já tinha as fontes que ela utilizava. E tudo isso vocês conseguem ver aplicados ali no projeto. Porque o que acontece, né? Só para vocês entenderem o contexto. A gente está fazendo agora esse projeto do ateliê, que é essa sala comercial, onde eu vou estar atendendo sozinha. Só que eu já comecei a trabalhar com Yasmin, quanto tempo antes? Uns 2 anos atrás? 2 anos. Já? Eu tava grávida. Ela tava grávida da filha Júlia. Dela, que tá fazendo 3 já tá com 2 anos daqui a pouco. Ela tá com 2 e 3 meses. Então, assim, tem um tempo que a gente começou a se conhecer, a se falar pela primeira vez. E foi para desenvolver um projeto de construção mesmo. E esse projeto ele segue em pé, só a gente deu uma pausa para agora mudar para essa sala comercial, né? Para ir para o primeiro ponto do Beleza por Flora. Mas antes mesmo de eu entrar em contato com ela, então, para esse primeiro projeto de construção, eu já tinha muito claro, assim, na minha cabeça, que para eu fazer um lugar legal, tinha que ser instagramável, e para ficar gravado na cabeça das pessoas, para ser uma marca memorável, tinha que ser uma coisa bem definida, com cores, com letras, com elementos que as pessoas olhassem e remetessem a mim. Eu entrei em contato com uma designer para fazer essa marca. Então, passei todas as referências ali que eu tinha em mente. E, basicamente, assim, só para vocês conhecerem um pouco da onde saiu as cores e a inspiração de tudo que vocês vão ver dentro do projeto, eu queria muito trazer do meu nome. Eu queria pegar as cores de uma flor, que geralmente é o quê? O verde mais escuro e o rosa, e trazer isso para a marca. A designer deixou definido ali a paleta com a cor principal, né? Que é o rosa, mas tem o verde de acompanhamento. Tem uma grande variação. Tem um rosa mais claro para não ficar tudo muito escuro. Um bege também para dar uma quebradinha ali. Então, enfim, eu acho que, como a Yasmin falou, é bem importante, assim, eu, né, nem sou arquiteta, mas eu imagino que tem muita gente que chega para ela querendo que ela faça do zero a parte que nem é dela, que é a de criação de marca. Para quem tem essa vontade de fazer um projeto comercial, se você chegar com a tua marca bem definida, eu acho que o resultado fica mais
fidedigno. Isso. Por exemplo, tem muitas marcas que a gente tem na cabeça logo quando a gente fala. Coca-Cola. Coca-Cola. Que cor tem a Coca-Cola? O que remete a Coca-Cola? Qual é o comercial? E eu acredito que foi até mais rápido, porque você já tinha certeza do que você queria, quais eram as cores. O que eu fiz? Eu peguei as cores que eram da paleta e coloquei ela aplicada para a vida real. Então a gente foi procurar em algumas outras marcas para aplicar essas cores que já existiam. Em questão de tinta, tinta. Né? Dito isso, dessa parte que é muito importante você ter a identidade da tua marca pro teu projeto comercial. Quando eu fiquei sabendo da possibilidade de ir para essa sala comercial, eu já passei a madrugada criando uma pasta no Pinterest. Então eu pensava, tá, nessa sala comercial eu vou pegar referências para a forma que eu gostaria que o meu espaço de atendimento fosse. E desde o começo, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria uma coisa com mármore branco, dourado, assim, tipo, a única cor que tem é dourado e bege. Porque é bonito, não tô falando que é feio, não tô criticando quem gosta. Mas é que isso não remeteria a você. E eu acho que todo mundo começa a fazer muito igual. Então a gente consegue pensar, e até mesmo de grandes marcas, assim, de grandes, sei lá, maquiadores profissionais, tem muita gente com a mesma estética. Ninguém iria no espaço da Flora e saberia que era dela se fosse um espaço comum. Isso, fica uma coisa muito generalizada. Eu queria que tivesse a minha cara. Então, facilitou, né? Porque eu já tinha essa questão da identidade da marca pronta. E aí eu comecei a buscar referências, então, para aplicar isso na realidade. Vou deixar passando para vocês o vídeo da pastinha, mas eu acho que é muito importante você ter essas referências para mandar para profissional, né? Sim, principalmente porque, por exemplo, a Flora queriam coisas completamente fora da caixinha. Normalmente nos meus residenciais, se vocês foram procurar para ver, é sempre coisas mais neutras, cara de casa. Até porque é um e tal. ambiente de casa, também a gente fica mais tempo para não enjoar. Pra não enjoar, a gente não usa tantas coisas. Mas no da Flora, eu tava até pensando nisso esses dias, eu falei assim, o dela, eu facilmente ouviria uma música de uma diva pop nesse ambiente, porque é exatamente a esfera e o mundo do qual ela quer que o espaço dela funcione. Aí a gente deixa de ter esse espaço com cara de mais de clínica, e sim de um espaço com identidade visual marcante. E eu queria um ambiente bem criativo, porque se a gente parar pra pensar, a maquiagem é uma forma de arte, né? É literalmente a gente pintar, só que em vez de pintar uma tela, eu tô a gente pinta uma pessoa. O rosto de uma pessoa. Então, como vocês vão ver agora, a gente acho que conseguiu trazer bastante dessa criatividade. Então vamos lá para a recepção. Bom, a gente dividiu a sala em 2 ambientes específicos. A recepção e onde vai ser a área de atendimento. Na recepção a gente tem uma sala de espera pequena, porque a Flora já tem horários bem definidos para essas clientes chegarem até ela. Então, mais ou menos uns 10 a 20 minutos a pessoa vai ficar ali nessa espera, né? Eu acho que até menos, porque eu quis deixar essa arinha de recepção, porque às vezes acontece de uma cliente chegar um pouco antes e eu não terminei a pessoa que eu tô atendendo. Tem um buffet nessa área também pra fazer tipo cantinho de café, então oferecer um café pra pessoa, só pra ter os minutinhos ali de finalizar uma antes de começar com a outra cliente. E a sala, a gente vai mostrar pra vocês, vai estar aparecendo aí a planta, mas ela é uma sala comprida. Funda, Ela é 8 por 3,5, então ela é uma sala grande. Então eu acho não, tenho certeza, que se eu falasse, eu quero fazer tudo atendimento, não que ficaria ruim, mas ficaria vazio. Isso, ia ficar muito espaço em branco, assim, sabe? Dessa forma ficou preenchido, você não vai chegar no espaço e ver que ele é tão grande assim. Você vai se sentir acolhida pelas cores e tudo mais. Vai ficar mais fácil de você ver que, olhando, você não vai ver que é uma sala tão grande. A gente fez uma lista das necessidades que a Flora teria. Então tem essa sala de recepção, depois a gente tem um canto para ela fazer o look do dia, como já tem costume de fazer para vocês. A parte de atendimento. Então, ter esse espaço bem aproveitado vai fazer com que no dia a dia facilite para ela. E aí também, só para vocês entenderem, que eu acho que vai aparecer aí nessa imagem da planta baixa, a gente tem essas 2 partes. Então, primeiro recepção, depois a parte de atendimento. E no próprio vídeo que eu já mencionei aqui, eu mostro para vocês que a gente tem uma divisória de madeirite, onde dá acesso ao fundo. E daí, basicamente, gente, as clientes não vão tanto, mas uma ou outra pode ir, porque lá é o banheiro.
Então, dessa parte de fundo, tem uma piazinha pra cozinha, que isso daí quem vai usar só mais eu mesmo. Um depósito que só eu vou usar. Mas o banheiro, a gente também teve umas ideias bem legais pra ele, que vocês vão ver aqui. Basicamente, essa área que a Flora fala, a gente chama de área técnica. É só pra poder, pro dia a dia mesmo, não é todo mundo. Eu, pelo menos, não. Quando eu já fui, por exemplo, maquiar com a Flora, eu não fui ao banheiro. É uma outra pessoa que precisa ir. E, enfim, é importante ter essa área de apoio, mas não só comentando isso, porque não foi o nosso foco. Então, o nosso foco foi a parte da frente. E foi onde as clientes vão utilizar. Então, desse fundo, a única região que a gente vai estar mudando mesmo, né? É o banheiro. Bom, então, detalhando mais a recepção para vocês. Ela tem 2,5. Tem descalculia. Calma, 2,5 de largura. De largura, 2,5 de largura por 3. Não, é de comprimento. A largura é o 3,5. Né? Tá. Bom, então só detalhando a recepção para vocês e terem também uma noção do tamanho dela, ela tem uma largura de 3,5 e um comprimento de 2,5. Então, basicamente é o espaço mesmo pra gente colocar ali 2 poltronas e o buffet para ficar esse cantinho de café que a gente comentou com vocês. Aí a questão assim de escolha de poltrona foi... Ela já veio com alguns móveis. Ela, Yasmin, eu vou colocar esse. É porque, como eu falei, eu tive muito tempo para buscando, vendo as possibilidades. Eu acho que o projeto comercial, acho que me abriu o olho de uma forma assim, eu projeto junto com o cliente. Porque você vai usar o espaço, você sabe o que faz mais sentido, o que faria sentido. Ela já tinha alguns móveis fixos que a gente manteve, a gente não fez uma compra de móveis novos que não teria necessidade. Então, alguns outros ela já falou, Yasmin, eu queria ver se a gente teria como colocar esse, associar com esse, e aí a gente foi trabalhando dentro da paleta dela. Só que a recepção foi uma coisa que eu tive que pesquisar tudo, porque como hoje eu atendo em home studio, eu não tenho uma recepção. Então eu fui, né, tive muito tempo para ir pesquisando móveis, opções de poltrona, e eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção já foi a poltrona. E aí, conversando com a Yasmin, a gente chegou à conclusão de que a melhor poltrona para a sala seria esse modelo de pétala, né? Justamente por toda essa pegada de flor. E aí eu tinha ficado meio em dúvida de cor. Eu tava entre o verde musgo e o rosa. Só que eu acabei escolhendo o verde musgo pela questão, gente, de praticidade, de não ficar lavando o negócio o tempo todo. Porque suja. A gente tem que sempre colocar, é bonito, mas é funcional? Se não for funcional no dia a dia, porque a gente chega sujo da rua, senta, aí vai sujando, e principalmente o espaço dela que é de passagem. Então, muita gente sentando e poderia ter esse problema de ter que lavar. Alguma coisa também, é mais fácil de tirar, não vai ficar mancha. O que não aconteceria, por exemplo, com um rosa bebê, com uma cor bem clarinha. Bem clarinha. Então, acho que a gente acertou bastante nessa questão da cor do estofado do sofá. Consequentemente, você deu uma identidade visual... Amarrou, né? A recepção chegou, você sabe que você vai estar ali. É bem criativa. E aí a gente aproveitou para pegar a cor da poltrona, que é esse verde musgo, para trazer uma conexão também com a cor da cortina. Porque o que acontece? É uma sala comercial de frente para a rua. Então, é um vidro, né? É um blindex ali a porta. E se eu não colocasse nenhuma cortina, durante o dia, beleza, porque tem bastante movimento, é tranquilo. Mas à noite começa a ficar um pouquinho perigoso, porque qualquer pessoa que passa na rua consegue ver 100% do que está acontecendo lá dentro. Não só isso, mas também ter a cortina e ela poder abrir e fechar facilita para o visual. A gente tem até a divisória vazada para ela poder... Porque vai ser só a Flora nesse ambiente. Então, para ela poder conseguir ver de dentro para fora ali... Quem chegou, se é o que marcou, esperar e tudo mais. E a cortina também tem a questão acústica que você procurou ver. É verdade, porque então, assim, o local da sala é uma rua ali bem movimentada. Eu percebi principalmente moto, né, que aqueles escapamentos barulhentos e tal. Eu falei, caramba. Buzina. Assim, óbvio, não tem como eu, né, melhorar 100% da acústica, porque eu tô num lugar de muito movimento. Mas uma cortina de veludo ia ajudar bastante a abafar esse som que vem da rua. Então, a gente até tinha comentado da possibilidade de fazer aquela cortina, que eu não sei nem o nome, que é transparente. Um voyal. Isso, que é vazadinha, né?
E ficaria lindo também, porque eu acho super delicado. Só que pela questão da acústica, aí a gente chegou à conclusão de que seria melhor o veludo. E deu super certo, porque como eu falei, cria super a conexão com o mesmo tecido das poltronas. Eu achei que ficou lindo. Eu acho que a questão acústica também é importante falar. Principalmente porque a Flora tem costume de fazer vídeos. Na casa dela é mais silencioso e tudo mais, mas lá não seria possível fazer vídeo sem que fosse interrompido pelos barulhos externos mesmo. Isso. E não vai ter também o problema que você teve no primeiro vídeo, por exemplo, de eco. A gente colocou Quando a gente coloca tapete, a gente coloca móveis e a gente coloca cortina, a gente diminui muito esse ruído. Uma coisa que acho que faltou a gente comentar, mas entra nessa área da poltrona, são os quadros atrás. Sim. Porque, como eu falei, eu queria um ambiente bem criativo. Aí, no projeto que vocês estão vendo, a gente colocou algumas opções, porque, inicialmente, a gente colocaria a sequência de 3 quadros. Só que daí, na hora que eu fui comprar os quadros, a gente acabou adaptando. Porque um dos motivos também de colocar o quadro ali é pra esconder o quadro de luz. Que não tem mais quadro de luz, mas porque tá foi ali. colocado na rua, mas tem uma caixa lá. E aí, pra esconder esse quadro, eu acho que tinha que ter 60 por 90. E aí, pra eu comprar 3 quadros de 60 por 90, bonitinho com a moldura, ia ficar coisa assim de tipo 3 mil reais, sabe? Então eu falei, eu vou comprar um quadro mais caro pra esconder essa caixa de luz, mas o restante dos quadros eu consigo pegar a impressão, o pôster, na Shopee, gente. E colocar o quadro, isso, a moldura. Depois eu compro a moldura e assim, dá muita diferença de preço. Então aí eu fui, isso assim, eu demorei muitas horas pra fazer, porque eu fiquei, olhando vários fornecedores. Ela chegou pronta assim, Yasmin, o que você acha dessa composição? Oi! Eu vou deixar aí pra vocês também, porque eu fui vendo assim, o que eu gostava, o que eu achava que fazia sentido. Mas ela manteve na mesma pegada. Tem as mesmas fotos, praticamente, não mudou muito a estética. Só pra vocês entenderem o quadro, eu quis fazer um mix de algumas frases que eu acho que fazem sentido pra essa coisa de feminino, de maquiagem, e colocar também algumas imagens. Tem alguns quadros que vão ter as frases, por exemplo, melhor atrasada do que feia. Tem um que eu gosto também, que ele vai chegar, que é mãe, mas eu sou o homem rico, que é de uma entrevista da Cher. Então, enfim... O do Musas. O do Musas, eu coloquei lá que tá escrito Musas, que é a forma que eu chamo a minha comunidade, tem uma Vênus. Tem um falando, você tá muito linda. Então eu quis fazer esse mix. Como prioridade ali, o rosa, pra ficar uma coisa bem criativa. Então vou deixar a fotinha aí bem rascunho, tá, gente? Porque quem fez foi eu. E aí, né, eu não sou a Yasmin. Mas acho que já vai dar pra ter uma boa noção de como vai ficar essa parede atrás dos quadros. Peguei coisa a mais, porque de repente, se a gente achar que ficou too much, a gente vai tirar. Tira um pouquinho, coloca em outra região, de repente. Mas, enfim, acho que deu pra entender o conceito, né? E aí a gente teve a questão do tapete, que daí foi uma ideia da Yasmin de trazer ele mais pra um preto e branco, né? Porque faltava um tchan. Faltava alguma coisa ali. Acho que dá até pra colocar o tapete neutro. Não deu a mesma graça. Né? Tipo, tava muito bonito e tal, e aquele tapete neutro tava assim, eu falei assim, Flora, acho que não é esse o tapete, a gente precisa procurar outro. E aí eu coloquei um tapete preto e branco. A gente teve 3 opções de tapete. O xadrez, né? Os quadradinhos preto e branco. O listrado preto e branco e um zigue-zague, que vai ser a escolha. A gente acabou colocando o zigue-zague, porque daí enquanto a gente tava fazendo o projeto, eu já fui procurando coisas pra comprar, sabendo que, isso daqui vai entrar. Então, por exemplo, as poltronas, a cortina, foram coisas que antes de estar finalizado, eu já fui comprando. E aí o tapete, a gente mora aqui numa cidade que chama Martim Nogueira, interior de São Paulo. E tem uma cidade também aqui no interior, que fica tipo 40 minutos, Pedreira daqui. Eu acho que é. Uma cidade bem pertinho, que chama Pedreira. E lá tem muita coisa de decoração. E que vale a pena. Então, como é bem pertinho, eu falei, vou lá dar uma olhadinha. E aí, chegando em uma loja lá, tinha um tapete que era exatamente da medida que precisava, que é 2 por 2,5. Era 2 por 2,5. E ele era preto e branco com a textura de zigue-zague, né? Com um desenho de zigue-zague. Eu falei, Yasmin, pode ser esse? Porque o do projeto, ele era as listras certinhas, né? Mas eu acho que deu até deixou ainda mais criativo. Acho que vai ficar bem, bem bacana, porque é o que ela falou. A pessoa vai chegar e vai falar,
nossa, tô no espaço da Flora, sabe? Não tem chance de ser confundida, porque ficou uma coisa bem marcante mesmo. Vamos falar do buffet rapidinho, porque não é muita coisa diferente. O buffet, na verdade, é o que eu falei. Vai ter o cantinho ali do café. E aí, atrás dessa parede do buffet, que vai ser o cantinho do café, eu queria uma coisa pra deixar bem criativo também, só que sem pesar tanto. E aí, primeiro, eu cheguei até a pensar de repente, a gente colocar um papel de parede, mas acho que papel de parede... Ia ficar muito caro e também eu enjoativo. acho que ficar enjoativo. Porque geralmente, papel de parede é repetição de padrão, né? Não é muito espaçado, com poucos elementos. Então aí a gente chegou à conclusão de que nessa mesinha atrás do buffet seria uma ótima região para fazer uma pintura à mão. Então é uma coisa... E nesse caso a gente fugiu um pouquinho das flores, a gente colocou plantas mesmo, desenho. Mas uma coisa até variado, que, pra falar bem a verdade, não tá nem 100% definido. A gente só procurou referências de paredes com pinturas no Pinterest. E aí, pra colocar no projeto, a gente colocou uma que a gente achou colorida, né? É colorido, tem detalhes de verde, de rosa. E aí, no projeto, a gente acabou colocando essa, que fazia mais sentido ali em questão de cores, de tudo, com a proposta que a gente queria. Mas na hora que eu for pegar uma pessoa pra fazer esse trabalho, eu quero até deixar a pessoa à vontade. Um pouco mais livre pra poder colocar a arte dela. É pra ficar uma coisa única também, não tipo, copiou 100% do negócio que viu do Pinterest. Mas assim, basicamente vai seguir essa ideia. E aí a gente tem também a divisória, né? A divisória a gente teve que fazer... A princípio a gente ia fazer... de corda naval branca, né? Então não foi possível porque a gente tá com um probleminha no gesso. Então pode ser que o gesso cederia. É que eu fiquei com medo, porque como é um gesso que já tinha no local, claro, eu vou dar um trato nele, né? Porque tem alguns lugares com rachadura. Mas depois, até pensando a longo prazo, sim, a gente começou a ficar com dúvida de a corda que prende... Fazer uma tração, o nome disso. Puxar o gesso para baixo. Então, aí a gente chegou na conclusão que a longo prazo poderia ter esse problema, ainda mais, às vezes, vai criança. Criança gosta de se pendurar. Aí não ia dar bom. Cai na cabeça de todo mundo. Então, a gente achou mais seguro daí fazer essa divisória de... Como chama aquilo? De marcenaria. Marcenaria. Então, no caso, ela tá com uma cor aí, mas ela vai ser, ao invés de ser madeirado, ela vai ser branco. Porque, gente, tem muita diferença de você comprar um móvel branco e amadeirado. Então, como dá bastante diferença, assim, a gente vai acabar colocando branco, que vai ficar muito legal, porque o buffet vai ser branco e a moldura dos quadros também vai ser branca. Combina mesmo assim. Tá dentro da paleta. Isso, não vai ficar uma coisa de outro mundo. E aí, acho que com isso... A gente já vai pro outro ambiente. Eu acho que, no começo a gente falou de 2 ambientes, mas eu colocaria 3. Por quê? Porque a gente tem a parte do divã. É verdade. É tipo um cantinho de foto daí, né? É um cantinho de foto, um cantinho pra Flora fazer também as fotos das maquiagens que ela fizer, as fotos profissionais, se for o caso dela fazer. Então, é um canto pra manter o divã que ela já tem hoje. Verdade. A gente tá levando esse divã de um espaço pro outro. E, ao mesmo tempo, a gente traz as flores, só que a gente trouxe cerejeira. Ainda não tá definido se vai ser cerejeira, né? É que a gente sabia que a gente queria aproveitar esse divã que eu já tenho, porque ele é um rosinha claro, então ele faz parte ali da identidade, fazia sentido manter ele. E aí a gente falou, como já tem a área com as poltronas pra pessoa esperar, vamos usar do divã pra fazer esse cantinho da foto. Faz muito sentido, atrás desse divã, colocar a folhagem, né, as flores, que é uma coisa muito forte no projeto que a gente está fazendo de construção desse ateliê maior. Então, a gente falou, vamos trazer já esse elemento para cá, porque fica bonito, o pessoal vai adorar para fazer corpo, para fazer foto, de repente, até de corpo todo. A Flora também, ela atende muitas noivas, ela atende debutantes. Então, assim, são pessoas que estão arrumadas para uma festa muito mais elegante, e eu acho que faz todo sentido. Fica um ambiente instagramável, né? E a Yasmin teve a ideia até de colocar daí nessa mesma região, logo ao lado da cerejeira, uma frase que é "deixe a sua beleza florescer". Então, trazendo toda essa questão aí da flor que a gente já explicou, fez muito sentido colocar a frase, né, aplicar ela no projeto nessa região. E aí, logo em frente desse divã com essa cerejeira, né, com essa planta, e com a frase, a gente tem um espelho. Que é um espelho também, que a Flora tá trazendo de um espaço pro outro.
pra ela fazer os looks do dia dela. Ele é de corpo inteiro, de corpo daí. inteiro. Aí a gente chegou a cotar algumas coisas pra encher esse espaço do espelho, né? Uhum. A gente tentou ver de fazer uma parede verde, mas eu acho que não deu certo. Eu achei que ia brigar muito a parede verde com o desenho que tá logo do lado. Que seria de jardim preservado. Ficaria lindo, mas ia brigar ali. Então a gente só colocou o espelho mesmo e por trás tem um pouquinho desse desenho que vem da recepção e para por ali. E do lado, daí a gente acabou colocando uma prateleira. Como chama aquela prateleira flutuante? É, uma prateleira flutuante. Uma prateleira, gente. É uma prateleira. Que assim, essa prateleira, ela vai compor ali todo o cenário dessa região, mas vai ser útil também porque dá pra eu colocar os diplomas. E aí tá mesclado também com alguns móveis, alguns objetos de decoração mesmo. Pra não ficar só eles. Colocar planta, vaso, enfim. E aí, então, acho que disso dá pra gente comentar da área de atendimento, né? Da área de penteado. Que é a área mais importante. A gente tem o nome da tinta que a gente vai usar na parede ali principal, né? Que é aquela rosinha mais claro, é iogurte de morango. É exatamente na área de atendimento que ela encontra com o rosa mais escuro, que vai ser o cereja, se eu não me engano, né? A gente vai ter toda essa parede num rosa mais claro, a parede funda, que é a menor, nesse rosa mais escuro, que é o rosa principal da marca. Uhum. Só que eu achei que, de repente, usar muito daquele rosa ia pesar muito aquele ambiente. Principalmente que a gente já tem alguns móveis com o verde escuro. Então, acho que o lugar ali que a Yasmin colocou esse rosa mais escuro ficou perfeito, porque, como ela falou, deu muito contraste. E aí, a gente colocou a penteadeira logo ao lado do divã. Eu também já tenho a penteadeira, eu não queria fazer uma penteadeira nova. E aí, pra gente compor melhor, né, pra encaixar melhor aquela penteadeira naquela região, a Yasmin teve a ideia de colocar, como chama? Boserri, né? É, Boserri. Os boserris em volta. Apesar da gente ter falado que vão ser três ambientes, mas eles estão complementares, eles estão conectados em si só. Não vai ser, tipo, visualmente, você não vai ver essa diferença. A gente sabe porque a gente estava com o projeto desde o início. Mas o Boserri, ele fez toda uma diferença. Ele trouxe um pouco do clássico, mesmo a gente tá a gente fazendo um projeto tão contemporâneo. Ela acabou colocando também arandela, né? Que fala algumas arandelas. Do lado da penteadeira, mas o intuito da arandela é mais ser decorativo mesmo do que iluminar, né? Que ficou bem bonitinho. E aí, a parede oposta, né? Que é do outro lado da penteadeira, a parede onde tá um espelho, a gente vai deixar toda aquela parede mais num bege, mais claro mesmo, pra não fechar muito, pra não sobrecarregar. Basicamente, a gente tem 3 cores nessas paredes. Essa parede que vem da recepção atrás do buffet e vai ter esse desenho, ela é toda bege. Ela vai seguir a mesma cor ali do padrão da fachada. A do fundo, o rosa mais escuro. E atrás da penteadeira, o rosa mais clarinho. Que ele vem desde a recepção. E aí, nessa parede bege, a gente também trouxe os boserris pra ela. E a Yasmin até teve a ideia da gente trazer uma estampa que vai ter no banheiro, que daqui a pouquinho a gente comenta, pra dentro desses boserris na parede bege, o que ficaria bem criativo também, mas eu acho que ia brigar com alguns outros elementos. Então, pra deixar uma coisa mais clean e não enjoar a longo prazo, a gente vai deixar a parede bege com boserri, mas sem daí deixar o papel de parede dentro do boserri. Ela me pediu pra ser criativa e aí eu tava querendo ir além. Não, mas sabe aquela Bridgerton lá no Netflix? Aquela série, eu nem assisto. Mas apareceu um vídeo que tinha, tipo, num quarto lá, isso que você falou, era o boserri e um quadro papel de parede dentro, de florzinha e tal, fica uma graça. É que eu só achei que, tipo, eu ia enjoar daquilo a longo prazo, sabe? Mas fica lindo também, de repente é uma ideia que alguém aí que tá assistindo consiga aplicar. Eu acho que pra fazer as fotos pras meninas, a gente acabou optando deixar ali. Até porque, como a penteadeira tá logo em frente, quando ela faz as filmagens de tá fazendo alguma coisa, aparece, esse o fundo que aparece. E aí acho que a gente até vai conseguir colocar umas arandelas também nesse fundo. Vai ficar bem legal. E aí, com isso, basicamente, a gente concluiu toda essa parte da sala, né? Que é a parte principal. A única coisa que a gente tem pra comentar aqui com vocês agora é desse fundinho aí onde tem o banheiro. Na verdade, a gente tem sim, porque que vai mudar um pouco da iluminação só. É, verdade, eu esqueci de comentar. Tem na sala já o gesso, que tem esses plafons, que é uma iluminação, gente, acho que é LED, aquilo quadrado. Então,
o que vocês estão vendo de projeto com o que vai ser aplicado na realidade vai ter um pouquinho de diferença de iluminação, porque em vez dos quadrados de luz, a gente vai colocar, acho que spot em alguns lugares. Gente, eu não sei nome de luz de nada. Pendente. Pra explicar pra ela. A gente também tem um lustre ali na sala que vai... Na recepção, que daí vai... Enfim. Vai mudar umas coisinhas de iluminação só pra vocês entenderem. Não vai mudar a estética, mas vai só... Não, só deixar melhor iluminado. Que vai deixar mais interessante. Mas aí, acho que é isso. A gente pode falar do banheiro. O banheiro, a Flora já trouxe pra mim ele muito bem definido. Pronto, assim. Ela só queria exatamente ver como ficaria, visualmente falando. O que acontece? Acontece que é um banheiro que ele foi feito com revestimento de azulejo. E desde o princípio, eu não queria ficar fazendo quebra-quebra. Porque, gente, gasta muito mais, demora muito mais, aí você começa a quebrar as coisas, aparece muito problema. Eu falei, eu não quero fazer quebra-quebra, eu quero o máximo aproveitar ali o que eu consigo. E o quebra-quebra, querendo ou não, você acaba gastando mais. Muita dor de cabeça, eu não queria. Só que no que eu entrei naquele banheiro, eu falei, nossa, eu odiei. Porque são uns azulejos muito antigos, com a louça mesmo, né, de privada e pia mais antigas. Eu falei, gente, como que eu faço aqui pra mudar esse negócio sem tirar esses azulejos da parede? Aí fui eu pro Pinterest, tá? Nem eu fuçando na internet coisas da minha cabeça. E aí, fuçando, eu comecei a ver várias referências de banheiro que era... Sabe quando você entra num lavabo de uma casa, assim? E o lavabo é uma coisa muito diferente? Enfim, acompanho vários influencers que eu vejo fazendo isso na casa. Como o lavabo é uma região que quase ninguém fica, uso o lavabo pra pirar, sabe? Pra colocar um papel de parede... Pra colocar pendente, pra colocar iluminação diferente. Isso, pra ficar bem criativo. Eu falei, vamos fazer isso no banheiro, porque é basicamente um lavabo ali. Eu falei, nossa, ia ser perfeito cobrir, esconder todo esse azulejo feio com um papel de parede. E aí eu achei essas referências no Pinterest, que era esses lavabos, esses banheiros completamente estampados com folhagem. E... eu achei uma loja, na verdade, eu já conhecia essa loja, uma amiga me indicou, que vende tecido. E esse tecido você pode comprar para fazer capa de almofada, para fazer toalha de mesa. E você consegue comprar também para aplicar ele na parede, como se fosse um papel de parede. E eles tinham a opção de um tecido com folhagem de costela de Adão. Costela de Adão. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. A hora que a gente colocar, eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Vai. E aí a gente vai cobrir, né? As 4 paredes com essa estampa de... Só ele já vai fazer uma diferença absurda. Porque ela não vai fazer as trocas das louças. Porque as louças estão muito bem conservadas. São bonitas. Rosas. E são rosas. A única coisa que a gente vai trocar daí são as... É ferragem que fala? Os metais. Os metais do então, banheiro. A torneira e o centro. Ralinho e coisa assim, tipo, pendurar toalha, papel higiênico, tá tudo prateado, a gente vai tirar tudo aquilo e colocar o dourado. Então, basicamente, ele vai ficar... E vai pintar a porta e janela. Porque as portas verde são militar. De ferro, né? E aí tá uma cor meio bege. Que parece sujo. Aquilo parece sujeira. Então, a gente vai colocar o verde que tem no papel de parede, a gente vai pôr na porta. E aí, eu acho que já vai ficar o ambiente. E aí, a Yasmin daí falou pra gente trazer um espelho com um espelho orgânico, né? Iluminado atrás, pra poder dar essa diferença, até porque... vai ficar lindo. E ele iluminado daí, né? Porque tem a luz só de cima. E aí eu acho que fica mais aconchegante. Traz uma estética melhor. O banheiro já tendo o espelho do banheiro tendo essa iluminação. E eu acho que tem mais alguma coisa? Tem. O quê? O piso da coisa. Nossa, que a gente não trocou o piso. A gente vai colocar um revestimento, um rejunte. A gente vai pintar o rejunte de rosa. Porque o que acontece? Lá já tinha esse piso branco. Só que é um piso que ele é branco e o rejunte quando fizeram um rejunte preto. E graças a Deus o piso ele não tá quebrado. Tá perfeito. Ele tá perfeitinho. A única coisa que nossa, putz, vai preto esse revestimento. E aí no Pinterest eu vi uma referência também de gente que pinta o revestimento até na parede, né, que eu te mandei. Que eu falei, será que dá pra gente fazer isso no chão? Aí, minha filha, a gente vai fazer. Porque aí a gente dá uma cara diferente. Vai parecer realmente que foi mudado o revestimento, mas não. Mas a gente vai conseguir aproveitar sem fazer quebra-quebra e deixando criativo. Aí, uma coisa que faltou a gente comentar
Foi da fachada. Sim, a fachada, a gente... Na verdade, na fachada, a gente... Foi o lugar que a gente menos... Não tem muita coisa pra fazer. Mas é porque a gente não... A gente só vai deixar na fachada o mais claro possível de que é um estúdio de maquiagem. Inicialmente eu tava com essa dúvida de que cor colocar ali na frente. Eu cheguei a pensar da gente colocar o rosa mais escuro em toda a fachada. Só que a gente tinha a questão que a gente queria reaproveitar um toldo que já tem ali que já tá instalado. E esse toldo, ele é da cor verde musgo, que é uma cor que tá dentro da marca. O universo tava conspirando. Tava conspirando pra eu vir pra lá. Só que a gente colocando esse rosa com esse toldo verde, eu não sei se... Não que fique feio, mas eu acho que são duas cores muito fortes e que acaba, tipo, muito brigando entre si. A Yasmin falou da gente trazer o begezinho pra fachada, porque o bege tá dentro da identidade visual, ia ficar muito bonito com o verde, que já tem esse toldo, e ia trazer mais destaque pro letreiro, que a gente vai pôr daí. Porque o letreiro da Flora, também definido com a designer, ele é bem característico, então ele vai ser a parte principal dessa fachada. Ele vai ser... Em 3D. É, isso, em 3D. Então, com um recortezinho, ele já tem a logo, tudo certinho. E aí, a única coisa que a gente quer trazer também pra fachada, mas isso acho que é uma coisa que vai ser futuramente, é a ideia de colocar a arte, que vai ter na parede lá dentro, colocar uma arte lá fora também. Porque a gente chegou a cogitar colocar as plantas de plástico na fachada. Só que dá muita manutenção, né, gente? E como não é o lugar que eu quero ficar atendendo pro resto permanente da vida, pô, vou ficar trocando todo ano as flores ali, porque chove, faz sol. Onde a gente vai prender essas flores também, porque tem que ficar bem preso pra ninguém ir lá roubar, então... A princípio a gente vai fazer ela mais minimalista. E depois, com o tempo, ela vai vendo o que incrementando. Vai incrementar. E aí uma coisa que a gente vai colocar também daí nessa fachada, que foi uma ideia que você deu, foi de colocar uma placa, porque como eu falei, o atendimento vai ser porta fechada. Uhum. Então, para a pessoa que está de fora... Se tiver interesse em marcar um horário e... Para ela conseguir saber o que tem ali dentro, mesmo se ela não falar comigo. E eu acho que falamos de tudo, então, né? Ah, eu ia complementar aqui falando que na parte do divã a gente acabou colocando um tapete também, né? A gente tem 2 tapetes aí. O tapete preto e branco da recepção e na parte do divã, que ela ainda tá procurando esse tapete, inclusive. Eu nem comecei a procurar, na verdade, porque... Eu esqueci. Eu acho que eu achei... Porque na área que ela faz o atendimento não faz sentido, gente. Cai muita maquiagem. Nossa. Ela ia ter que lavar esse tapete aí umas 2 vezes no mês. E ia ficar enroscando cadeira também, que às vezes puxa. Então ali não vai ter, mas pra ficar mais aconchegante no divã a gente vai pôr. Mas assim, é um tapete que não vai ser tanto a estrela do lugar quanto o da recepção. E eu acho que foi isso. Se a gente tiver esquecendo alguma coisa, ou se tiver alguma dúvida. Depois a gente vai lembrando vocês, né? Se esquecer alguma coisa. Se for mudar algo, vai ser muito pontual, como a gente falou. Questão de iluminação. Ou da cor de um móvel. Isso, da arte na parede, que vai ser um pouquinho adaptado. Mas vocês vão acompanhar todo o processo. Assim que a gente começar a colocar a mão na massa, com o pessoal fazendo lá, dá pra eu ir gravando vlog. Quero gravar vlog de comprinha também. E a gente até pensou de fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda no Instagram, porque a gente vai reunir todas essas perguntas, se tiverem perguntas legais para compartilhar aqui com todo mundo. E aí, de repente, a gente vem até para gravar um segundo vídeo tirando as dúvidas de vocês. Mas eu acho que foi bem legal, que deu para todo mundo aí que é maquiador ou até sem ser maquiador, ter ideia para montar o seu cantinho de atendimento. A gente trouxe bastante referência legal e diferente do comum, e eu acho que dá para outras pessoas também seguirem esse caminho, gente. Vamos ser diferentes. Vamos, pelo menos, fazer uma coisa que represente quem você é como pessoa. Não fazer só porque todo mundo tá fazendo. E assim, eu acho que pra gente encerrar, eu deixo aqui as minhas sinceras indicações da Yasmin, tá? Porque, gente, ela tem muita paciência. Às vezes eu mando áudio pra ela, tipo, Yasmin, desculpa de mandar mensagem meia-noite, mas é que deu um surto criativo aqui. Eu tô dormindo nesse horário. Mas depois que ela acorda, ela sempre tem muita paciência pra me escutar, tirar minhas dúvidas. Às vezes a gente define uma coisa de um jeito, mas daí nossa, Yasmin, tô estranhando alguma coisa.
Ela a gente vai adaptou. lá, ela adapta, ela muda. Esse projeto, ele ficou com a gente... Que dia que você pegou a chave? 26 de janeiro. A gente ficou um mês fazendo ele. Um mês. Hoje é 27 e a gente já tem um projeto pronto. É. Porque até então a gente tinha umas ideias, mas a gente não tinha ainda medida do espaço, nada. É. Então, assim, eu indico muito mesmo o trabalho dela de olhos fechados, porque é uma coisa que eu tinha muito medo quando, né? Antes de trabalhar, de começar a mexer com esse negócio de arquitetura, eu tinha muito medo de pegar um profissional que ia ficar querendo me enfiar coisa goela abaixo. E aí, de repente, acabar fazendo um negócio, nossa, que eu não gostei, mas porque eu acho que tem que ser desse jeito, que a pessoa falou que tem que ser desse jeito. E a Yasmin não é assim. Então, se você procura uma pessoa que vai te ouvir mesmo, para aplicar aquilo que você tem em mente pra tua casa, pro teu negócio, entre em contato com ela. Como eu falei, vai estar tudo linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, das redes sociais dela, tudo certinho, para você começar a acompanhar, mas também contratar o trabalho dela, que ela é uma profissional maravilhosa. Obrigada. E é isso, a gente virou amiga num processo, né? Mas é isso, gente. Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou de gravar? Eu gostei. Então... Achei diferente, porque normalmente quando eu gravo alguma coisa eu tô sozinha. É, eu também. Mas eu adorei. E como a gente falou, se tiver alguma dúvida, deixa aí que de repente a gente volta para um segundo vídeo, tá? Um beijo, até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.